Olá, turma do nono ano, aula de matemática, né? Vamos lá depois do feriadão, né? Deu para vocês descansarem bem, então vamos lá, retomando nosso estudo preparatório aí para a prova do SAEB, né? Também, né, já servindo como revisão, né? Logo, logo vocês estarão no ensino médio, então quanto mais vocês chegarem lá com uma bagagem apropriada, será melhor. Então, pessoal, hoje nós vamos ver o descritor número 21, que trata da identificação dos vários tipos de representação dos números racionais. Então, lembrando que o número racional, né, são aqueles números representados pela letra Q, né, e eles são os valores, né, que podem ser representados por fração, por decimal. Então, por exemplo, números racionais nós temos o 2, nós temos o 1 meio, nós temos o 0,1, certo? E por aí vai. Então, vamos ver as formas de representação desses números racionais nessa aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira forma que você pode representar este número é por meio de fração. Lembrando o que é uma fração? Fração é uma parte de um todo, certo? Então, fração seria a parte de um todo, né? Representado aí, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, tem uma barra de chocolate, né? Uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate ela vai ser dividida em 4 partes iguais, supondo, certo? E dessas 4 partes iguais serão consumidas 2 delas, 2 partes ou 3 partes, né? Então, pessoal, como é que representa isso aqui? Então, seriam 3, né, a parte de um total de 4, ok? Então, isso aqui é a representação de uma quantidade, né, de partes de um todo, certo? É a fração. Só que existe outra forma de você representar um número decimal? Sim. Qual seria a outra forma de representar? Seria por número decimal. O que é o número decimal? É o número com vírgula, pessoal. E como é que você transforma uma fração para um decimal? Então, por exemplo, na explicação, nós tínhamos lá 3 quartos, né? Para transformar 3 quartos em decimal, basta pegar o 3 e dividir por 4. Então, 3 dividido por 4, você sabe que o 3 é menor, então nós colocamos um zero, né? Multiplicamos por 10, dividimos por 10 aqui. Ó. Então, fica 30 dividido por 4, que vai dar 7, né? Porque 7 vezes 4 são 28, sobram 2. Então, acrescenta-se um zero, fica 20. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, a forma representativa do 3 quartos na forma decimal é de 0,75. Então, pessoal, para nós convertermos, né, a forma de fração para decimal, basta apenas fazer a divisão, certo? E como é que você representa o inverso disso, né? Você está com o valor ali decimal, né, 0,75, quer transformar ele em fração. Simples demais da conta, pessoal. Você vai pegar ali o 75, ó, o valor sem a vírgula, ok? Vai verificar quantas casas temos depois da vírgula. Ó. Uma, duas casas. Então, um zero para cada casa. E colocar um 1. Ok? Então, fica 75 por 100. Ué, mas não era 3 quartos? Veja bem. Pegando o 75 aqui, ó, e o 100, e fatorando ele, dividindo ele por 25, por exemplo, ó, ambos os dois, certo? Por 25, ó, 75 por 25 dá 3, né? E o 100 por 25 dá 4, 3 quartos. Ok, pessoal? Então, para fazer a conversão de fração para decimal, você divide. Para fazer o inverso, né, está lá em decimal, você quer transformar em fração, verifique quantas casas tem aqui após a vírgula. Ó, e dependendo da quantidade de casas, né, por exemplo, 0,2, tem só uma casa, então seria um 10 aqui embaixo, né, 2 décimos. Dividido por 2, né, ou seja, simplificado, ó, vai dar 1/5. Okay? Então aqui seria a forma reduzida, né, da fração. E é interessante, pessoal, que existem frações equivalentes. Ó. 1 meio ela é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 3 sextos, que é equivalente a 4 oitavos e por aí vai. Ó. Todas essas frações elas são equivalentes. Se nós formos dividir todas elas aqui, uma a uma, vai dar 0,5 em cada um como resultado.
certo? Então elas são equivalentes, ou seja, mesmo valor, beleza? E uma outra informação, pessoal, que se faz necessário trazer para vocês é a respeito da forma decimal, que ela pode ser também representada por meio de porcentagem, certo? Ela pode ser trazida por meio de porcentagem, representada por meio de porcentagem. Por exemplo, ó, aquele 0,75 que nós tratamos agora, ele pode ser representado por 75 por 100, olha só, ou seja, 75%. O que é que significa isso, pessoal? Que de cada 100, 75 coisas, né? De cada 100 objetos, por exemplo, 75 é alguma coisa. Okay? Então, 75% é isso. De cada 100, que é a parte total, certo? Tira esses 75, ok? Quando nós temos uma só casa, por exemplo, 0,2, 0,2, pessoal, é a mesma coisa que 2 décimos, não é? Dá para transformar em porcentagem? Pode, ó, multiplica por 10, ó. Fica 20%, ou seja, 20 por 100. Ok? Então, é a porcentagem. Então, nós vamos verificar algumas situações, né, alguns exercícios que trazem este assunto como resolução, certo? Os métodos de resolução para estas coisas. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um exercício para a gente ver aqui. Então, verifique aqui, pessoal, né? Ó. Então, está aqui a habilidade aqui, né? O saber, ó, reconhecer as diferentes representações de um número racional. Então, ó, ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou. Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Ó. O que é que eu tenho de informação? Eu tenho 1/4 de quilograma. 1 quilograma são quantos gramas, pessoal? 1000 gramas. Ok? São 1000 gramas. 1/4 é o quê? É essas 1000 gramas dividido por 4. Beleza? Que dá o quê? 1000 dividido por 4 vai dar 250. Logo, ó, 1/4 de quilograma dá 0,250 quilos. Ok? Então, quando eu tenho uma fração, pessoal, para calcular uma quantidade, né, uma fração dessa quantidade aqui, então eu vou fazer simplesmente, né, essa resolução, essa multiplicação e divisão. Então, vamos supor que eu tenha lá, vamos supor, uma pessoa ganha R$ 1.200 por mês, certo? O salário de uma pessoa, R$ 1.200 por mês. Só que essa pessoa, pessoal, ela gasta com alimentação, vamos supor que ela gasta 2/5 do que ela ganha, certo? Isso com alimentação, ela gasta 2/5. Então eu quero saber quanto em real que essa pessoa gasta com a sua alimentação. E aí, qual seria o cálculo que você iria fazer? Então você vai pegar os 2/5 multiplicar por 1.200. Ok? Então multiplica 2/5 1.200. Então é 2 vezes 1.200, dá 2.400. E isso, ó, dividido por 5. Então você vai pegar o 2.400, dividir por 5. Então separando 24, nós teremos 4, 5 vezes 4 são 20, sobre 4, achou 0. Então 8, não é isso? Ó, 8 vezes 5 são 40, para 40 nada, então sobrou esse 0, traz ele para cá. Então R$ 480 é o valor que a pessoa gasta, ok? Que são 2/5 de 1.200. Então todas as vezes que aparecer, por exemplo, Joãozinho coleciona cards, né, por exemplo, da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, alguma coisa desse tipo. Ele tem 2.000 cards, né, que são cartõezinhos, pessoal. Desses 2.000 cards que ele tem, pessoal, 1/5 são repetidos. Quantos cards repetidos Joãozinho tem? Então, mesmo processo, ó. 1/5 vezes 2.000.
Logo, 1 vezes 2.000 dá 2.000. Basta agora dividir o 2.000 por 5. Então, 2.000 dividido por 5, né, separando o 20 aqui, vai dar 4, né? Não sobra nada, traz os dois zeros. Então, o Joãozinho tem 400 carros repetidos. Entendeu, pessoal? Então é simples, né? Já nesse segundo aqui, ó, no jogo Encontrando Números Iguais, são lançados 5 dados especificamente preparados para isso. Observe esta jogada. Então, os dados com números iguais são. Então, saiu esses números aqui. Então, eu tenho ali o dado 1 informando 1,5, o dado 2 informando 7 quartos, o dado 3 informando 1,5, né? O dado 4 envolvendo 1 inteiro e a metade, e o dado 5 envolvendo 1 quinto, né? Saiu 1 quinto. Então a pergunta é os dados com números iguais. Ó. Quais são os números que são iguais aí, pessoal? Então, observando que aqui eu tenho 1 quinto, aqui eu tenho, aliás, 1,5, né? Perdão. Então, 1,5, 1,5. Ok? Então, já tenho aqui o primeiro e o terceiro, né? Então, como resposta aqui, né? Ó, já teria essa aqui, né? Ok? Mas por que esse 4 aqui é, né? Ó? Por que esse 4 é? O 4 aqui nos diz, ó, que é 1 inteiro e 1 meio. 1 inteiro é 1 inteiro. 1 meio é o que, pessoal? 1 meio. Então, seria como se fosse 1 mais a metade de 1, que dá exatamente 1,5. Ok? Então, bem simples, né? Olha só, a representação fracionária do número 1,8 mas aqui não vai dar para a gente enxergar e não tem como... Pronto, vou abrir aqui a imagem, ver se abre. Pronto. A questão lá era 1,8, né? Então, lá, qual deles aqui representa 1,8, né? Como é que você vai responder, pessoal? Para saber qual destes representa 1,8, você vai ter que fazer a divisão. Então, 9 dividido por 5, você sabe que cabe 1. 1 vezes 5 é 5. 5 para 9 são 4, né? Ó, então dá 40, né? 0,8 vezes 5, 40 para 40 nada. Então já de cara, né, encontramos aqui a resposta certa a 1,8. Esses 7 quintos, né, ó, vamos ver quanto é que tá. Ó. 7 quintos vai dar 1, né? Ó, 1 vezes 5 é 5, para 7 são 2, ó. 0,4, né, 1,4. Esses 5 quartos daria o quê? Daria 1, né? Ó, sobra 1, 0, daria 2, né? Ó. 2 vezes 4 são 8, sobra 2, 0, 5, 1,25. E esse 1 quinto, né? Ó, 0, então daria 10, né? 0,2. Então a resposta realmente correta é só a A, né? Ó, pronto. Ok, vamos lá voltar. A fração que corresponde ao número 0,56, ó. Então, o número é 0,56. Vamos ver se é essa A. Ó, 7 dividido por 100. Okay? 7 dividido por 100. Observe, pessoal, que o 7 é menor do que 100. Então, eu vou colocar um 0 aqui e 0, continua sendo menor. Então, eu coloco mais um 0. Ok? Então, ficou 700 por 100. Obviamente, vai caber um 7, né? Ó. Então, 0,7. Então, não é o item A. Ok? Deixa eu ver se eu consigo apagar só o cálculo aqui. Então, não é o item A. Então, vai ser qual? Vamos ver agora 14 por 25. Então, ó, 14 dividido por 25. Como 14 é menor do que o 25, coloca esse 0, né? 0, então, ficou ali o 140 por 25. 140 por 25, pessoal, acho vai caber uns 5, né? Ó, 5 vezes 5 são 20, 5 vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então vai sobrar quanto? 5 para 10 são 5, 3 para 4 é 1 e 1 para 1 nada. Então sobrou 15. Então esse 15, como é menor do que o 25, vou colocar um 0 aqui. Então ficou 150. 150 dividido por 25 vai dar 6. 6 vezes 5 são 30, vai 3. 6 vezes 2, 12. 12 com 3, 15. Ó. Certíssimo, né? Ó. Então, a fração correspondente a 0,56 é 14 sobre 25. Ok, pessoal? Então, esse descritor, né,
essa informação ela trabalha exatamente com a conversão, né, de fração para decimal, de decimal para fração, localização. Olha só outro exemplo aqui, ó. A fração equivalente a 2 quintos então, é equivalente. Ó. Vocês lembram que a gente já, né, tratou sobre esse assunto, né, ainda nesta aula. Então, 2 quintos. Qual a maneira mais fácil de saber aqui, pessoal? É pegar o próprio 2 quintos ali e ir verificando. Ó. Você vai verificar, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 10. Qual desses são os múltiplos de 2 ali? O 5 é múltiplo de 2? Não, né? Então já exclui ele. O 4 é? É. Então aqui se eu tenho 2, ó, e aqui é 4, quer dizer que foi multiplicado por 2. Então se eu multiplicar 5 por 2 vai dar 10, né? Então não é a letra A. Tá captando? Ó, peguei 2 quintos, né? Ó, observei que aqui em cima dessa primeira eram 4. Ó. Então quer dizer que foi multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Só que aqui embaixo, ó, 5 vezes 2 são 10 e não 40 que nem tem ali. Okay? Então a A também é excluída, ela não satisfaz como resposta. Vamos ver a próxima aqui. Deixa eu apagar aqui. A próxima é 8 sobre 20, né? Então, olha, se são 2 quintos e passou a ser 8, quer dizer que foi multiplicado por 4, né? Vamos verificar. 4 vezes 2 são 8. E 5 vezes 4, 20. Olha só. Então a resposta correta seria essa, né? Por que não é esse 10? Ó? Porque para chegar a 10, tinha que multiplicar por 5, né? Ó. 5 vezes 2 é 10. E aqui embaixo por 5, então daria 25. Ó. Então não é também. Ok? Então quando tiver nesse estilo, você faz isso. Ok? Vai multiplicando. Ok? Então nós temos aqui, pronto, chegou ao final aqui. Então vou procurar aqui umas atividades para você responder. Vai, galerinha, algumas para você responder aí, ó. Vamos tentar fazer essa primeira, essa segunda, essa terceira, essa quarta, quinta, sexta e sétima e oitava. Vamos fazer essas 8 aqui, certo? Ó. Certo? Essas 8 questões. Então dá uma pausa aí no vídeo para você copiar essas questões, certo? De 1 a 8. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente retorna aí com a correção e continuando nossa revisão. Valeu!